Evangelho de João, capítulo de número 11, versos de 1 a 45. Leiamos todos a uma só voz dos versos de 1 a 3. João, capítulo 11, versos de 1 a 3, leiamos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A igreja pode assentar-se. Nesse texto, queridos, que nós temos à frente, nós temos um retrato muito claro do que é uma coisa chamada cotidiano. Muitos de nós nos achamos azarados. Em outras palavras, tudo concorre para o bem do meu vizinho, para o bem do meu amigo, mas na minha vida tem sempre um tropeço, um rolo, uma dificuldade. Outros se acham extremamente iluminados. Ainda bem que a minha vida não é igual a de fulano, beltrano e ciclano, porque vivem vidas horríveis. Mas Deus me coloca sempre no caminho certo e a minha vida não tem erro nenhum. O texto que nós vamos ler agora é um retrato do nosso cotidiano. Nós vamos ler versículo a versículo e preste atenção nos ensinamentos desse texto. Estava enfermo quem? Lázaro. Era natural da aldeia e de sua irmã Marta. Lázaro não é um nome próprio. Lázaro é um apelido, uma condição. Veja que no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem, e no Novo Testamento, todas as vezes que aparece o nome Lázaro, ele é sempre doente. Você tem na parábola do rico e Lázaro. Quem é o Lázaro da parábola do rico? É um mendigo que também se encontra enfermo. Lázaro é um apelido que sugere que todo aquele que era chamado de Lázaro é porque talvez tivesse... Qual que é o nome da doença, meu Deus? Lepra. Então, Lázaro... O Lázaro do mendigo é leproso, os cachorros vinham, lambiam-lhe as chagas, as feridas, e este Lázaro, esse indivíduo, irmão de Marta e Maria, uma vez que era chamado de Lázaro, também estava doente. Fato é que ele morreu, as irmãs ficaram. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem... Senhor, não está enfermo aquele que te amava muito. Está enfermo aquele a quem o Senhor muito ama. Eram 3 irmãos que tinham um relacionamento com Jesus maravilhoso. Aqueles relacionamentos, assim, aquelas amizades que você diz, meu Deus, não tem como abalar. A intimidade é tanta que Jesus está na casa deles ensinando, e aí chega Maria, unge Jesus e limpa, lava seus pés com os próprios cabelos. E Jesus deixa. Porque é de conhecimento, é gente que ele conhece, que ele ama. Por isso ela tem a liberdade, a outra tem a liberdade de dizer: a minha irmã está aí, sentada, ouvindo o Senhor, e eu estou aqui fazendo as coisas. Se eu não mando ela me ajudar. O relacionamento não é Deus encarnado e nós, réis seres humanos pecadores, não. Ele é nosso amigo. Por isso que ela diz: aquele a quem o Senhor ama, morreu. Ao receber a notícia, verso 4, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a fim de que o Filho de Deus seja por ela.
Veja, Jesus não diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a vida. Ele diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a... Verso 4. E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando a enfermidade nos chega, nós temos diversas possibilidades. Todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós achamos que o céu vai ser maravilhoso. Mas ninguém quer ir para o céu hoje ou agora. Nós dizemos que essa vida é ruim, mas nós somos apegados a essa vida. E nós ficamos doentes, quem amamos ficamos doentes, e temos que chegar a um desfecho. Essa doença pode ser para a morte? Sim. Essa doença pode ser para a vida? Sim. Mas com qual categoria que Jesus trata a enfermidade? Essa doença é para glorificar a Deus. E como que Deus é glorificado na doença? O texto vai nos dizer. Verso de número 5. Ora, amava Jesus e a sua irmã e a... Está vendo o nível do relacionamento? 4 amigos. Coisa mais linda. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou. Acabamos de encher a bola aqui dizendo que era amigo. Soube que o amigo estava doente, ele ama esse amigo, mas ainda fica 2 dias no lugar onde estava. Depois desses 2 dias, verso 7, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: vamos sim, vamos ajudar o teu amigo. A amizade é importante. Não foi isso? Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Qual era o clima, qual era o ambiente na Judéia em relação a Jesus? Era um clima de hostilidade. O texto aponta que eles tinham acabado de escapar de um apedrejamento. E ele diz: nós vamos voltar para lá. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã é: você tem um amigo assim? Você tem um amigo que, se teu carro furar o pneu às 3 da manhã na linha vermelha, ele vai lá te socorrer? Nível de amizade é esse, tá, gente? Não são os confetes dominicais, não são os confetes dos almoços, dos jantares que nós promovemos em nossas casas, que nós vamos no restaurante. Isso não é nível de amizade. Isso é apenas trato social. Amizade é essa aqui. Meu amigo morreu. E onde ele está, eu vou passar por um lugar onde eu posso ser apedrejado. E os discípulos dizem: poxa, o senhor vai passar onde o senhor pode ser apedrejado? E ele diz o quê? Nosso amigo morreu. Nós vamos lá para despertá-lo. Pergunto, domingo passado dissemos: você tem que ter 3 amigos na vida. Um que te escuta, que você pode extravasar, e essa pessoa é um túmulo, ela não vaza nada. Você tem que ter um outro amigo, que é o amigo que te aconselha, aquele que depois que você exauriu o assunto e está mais calmo, você conversa com ele, ele diz: fulano, observando isso aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos por aqui, vai por ali, vem para cá, qualquer coisa você volta aqui, a gente fala com não sei o que, tal, dá para resolver. O terceiro amigo é aquele que chega na voadora, é aquele que às 3 da manhã teu pneu furou na linha vermelha, ele vai lá.
É aquele que, se você está com um problema no banco, você diz: ó, estou me enrolando aqui no banco. Ele diz: não, senta aí e me espera, que eu já vou com o advogado e nós vamos resolver isso aí. Tu não for atendido, não é atendido ninguém, mas vamos resolver. Você é gente igual a todo mundo. Você precisa de 3 amigos. Se você encontrar essas 3 características em um só, meu amigo, por favor, nunca brigue com essa pessoa, porque você não vai encontrar outra igual. Pelo menos, se você não tem uma pessoa que concentra essas 3 virtudes, mas você tem pelo menos uma pessoa que possui alguma dessas virtudes, não desmanche essa amizade. Amigo é aquele que você liga às 4 da manhã e diz: caí no banheiro. Ele diz: rapaz, você estava fazendo beiro 4 horas da manhã, esse horário de tomar banho? Vou chegar aí, já vou chegar filmando, hein? Que eu vou mostrar para todo mundo o estado que tu se encontra. Ele já começa a te fazer rir ali. E ele vai, porque ele é amigo. É necessário, queridos, nessa manhã nós reavaliarmos nosso conceito de amizade. Porque o que tem de gente tomando volta de pessoas que nós achamos que eram nossos amigos e não eram, é absurdo. Se tornou normal. Quem aqui nunca tomou a volta de alguém que achava que era um grande amigo? E era realmente? Amigo é aquele que chega e diz: fulano, eu posso até perder nossa amizade, mas sabe por que você está errado? Nisso, nisso, nisso e nisso. Eu vou fazer então do jeito que eu quero. Então, fulano, eu permaneço seu amigo, mas não vou mais caminhar com você porque eu não quero ver a sua queda. Mas quando você cair, você me liga, que eu vou lá e te levanto. Amigo. Amigo é aquele que bate na porta da tua casa e você diz: ué, quem é esse aí? Ele entra, não fala nada. Ele se joga no sofá e dorme. E o que você faz? Deixa ele lá, quando ele quiser, ele fala o que aconteceu. Sem pressa. Por quê? É amigo. Agora, se você classifica como amigos aqueles às quais de alguma forma você tem que soltar algum dinheiro, você não tem amigos. É teu amigo enquanto é teu amigo enquanto você dá carona, é teu amigo enquanto você paga um curso, enquanto você faz não sei o quê, deixa você passar dificuldade. Teu carro estourar o pneu na linha vermelha 3 horas da manhã de sábado para domingo. Aí você vai ver quantos amigos você tem. A palavra do Senhor ainda diz: disseram-lhe, verso 12, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Porque Jesus tinha dito: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aos discípulos: a gente nem precisa ir, porque se ele está dormindo, tudo bem, tem 2 dias, mas vai acordar, está tranquilo, não precisa ir não. Aí Jesus responde, verso de número 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. É assim que Jesus lida com a morte. A filha de Jairo morreu, ele olha e diz: não está morta, está apenas dormindo. Para Jesus, não tem morte, tem estado de repouso e retorno glorificado. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Amigo é aquele que sabe fazer a análise fria da realidade. Tem pessoas que se dizem suas amigas, mas na verdade ficam enchendo a bola da tua fantasia. Mas você é mais bonita que todo mundo mesmo, amiga. Você é. Nossa, teu casamento é o mais perfeito do mundo. Sim, amiga, você é. Mentira. Mentira. Mas nós gostamos, nós somos vaidosos. Quanto mais gente disser que a gente é legal, a gente acha que é legal mesmo. Mas Jesus tira essa fantasia dos discípulos que Lázaro está com sono, que Lázaro está dormindo, e ele diz com todas as letras: Lázaro morreu. Verso 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Por que Jesus se alegra com isso? Porque se Jesus estivesse na casa desses 3 irmãos, seria só Jesus. Os discípulos não entravam ali. Agora eles vão ver o que é o trato de Jesus com relação aos amigos no momento da adversidade. Então Tomé, aqui, olha aqui, chamado Dídimo. O que quer dizer Dídimo?
Seminarista, o que quer dizer dídimo? Ah, tá vendo o padrão Tijuca? O cara já vem pronto. Tomé, chamado Dídimo. Tomé era gêmeo, claro, de outro irmão dele. Ou mais de um, não sabemos. Mas Tomé era gêmeo de alguém. Então Tomé, chamado gêmeo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Isso aqui não é uma bravata heróica, gente? Não é? Ele está morto? Então nós vamos lá encarar a morte com ele. Não é isso que está escrito aqui? Responde, igreja, sim ou não? Hã? Não, isso aqui é uma ironia. Em outras palavras, lá querem te apedrejar. Nós andamos com o Senhor, nós vamos receber pedrada também. Mas o Senhor quer ir para alguém que já morreu. Então está muito claro, a gente vai lá e vai morrer também. Esse é o nível de muitas pessoas que te cercam. Você acha que está junto contigo para tudo? Não, está sendo só irônico. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Por quê? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em... Maria, quando Jesus esteve na casa deles, como que ela ficava? Sentada ouvindo o mestre. Agora que Lázaro, seu irmão, morreu, como ela se encontra? Sentada em casa. Marta, que era tida como mais afoita, saiu correndo ao encontro de Jesus. E verso de número 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Sabe o que é isso? É o que nós somos. Todo ser humano tem a necessidade de uma coisa que começa com C e termina com controle. Todos nós queremos ter o quê? Controle. Eu sei que Deus pode, aí Deus chega, aí eu já começo a ter o controle. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Quem falou? Ninguém morria na frente de Jesus? Os seus companheiros de cruz, de crucificação, não morreram, ele não estava lá? Quem disse que ninguém morre na frente de Jesus? Mas é a necessidade de começar a demarcar território, é a necessidade de ter que mostrar que tem o controle, que sabe o que está acontecendo. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá, como se Jesus já não fosse Deus. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha a necessidade do ser humano de ter controle. Jesus diz para ela: teu irmão há de ressurgir. O que ela responde? Obrigado, Senhor, coisa boa, agora eu descanso. É isso? Qual é a primeira coisa que ela diz? Eu sei. Aí. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela já está até dizendo quando que o irmão vai voltar. O que ela está fazendo aqui? Ela está brigando com Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, ele estava vivo. Aí ele vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir. Quando todo mundo ressurgir, ele vai ressurgir também, não é isso? É isso que ela está fazendo. Disse-lhe Jesus, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Resposta dela, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido nisto. É isso que ela responde? Eu creio no que o Senhor acabou de declarar, que ele pergunta, você crê nisto? Qual é a resposta dela? Sim, Senhor, eu tenho crido. No quê? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Não está nem tratando da morte aqui ela.
Jesus diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Não, você é filho de Deus. Não é isso que nós somos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. O que a gente faz? Isso é uma coisa que tem que ver, né? Tem que ver. Isso aí tem que ver. É muito pano para manga. Eu vejo cada podcast, as pessoas falam cada coisa, negócio de... rapaz, isso aí tem que ver. Saímos fora. Simples assim. Você crê que quem vive e crê em mim não morrerá eternamente? Isso é o Filho de Deus. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Quem se retirou? Marta. E lhe disse em particular: o mestre chegou e... Ele chamou? Vamos no texto. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Você vê que ela tem uma tristeza, uma mágoa com Jesus tão grande, que se realmente ele tem o poder para ressuscitar seu irmão, tão logo ela soubesse que ele está chegando, devia providenciar cavalos para levá-lo com mais pressa. Mas não, ela fica empacada com ele do lado de fora ainda. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, mais uma vez, ela se lança aos pés de Jesus, mas ela diz a mesma coisa que a irmã: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Dificuldade nossa? Nós estamos tão insensíveis que podemos ver qualquer pessoa chorar. O que nós dizemos? O choro é livre. O que nós dizemos? Sinto muito, mas não sinto nada. Enquanto, como sociedade, não como igreja, como sociedade, estamos vivendo a barbárie não de um país, de um mundo polarizado, onde as pessoas cada vez mais idolatram personalidades. 60 milhões de brasileiros não têm vaso sanitário em casa. 60 milhões de brasileiros não têm pia dentro da cozinha ou do banheiro. Mas nós somos, em 2 semanas, nos formamos em geopolítica no Oriente Médio. Hoje no Brasil, todos nós somos formados em direito, poderíamos estar no STF. Porque o nosso tema é só esse. E enquanto isso, nós vemos as crianças saindo de suas escolas públicas com mochilas poídas, indo para almoçar, indo para fazer o lanchinho da tarde, mães que largam o primeiro emprego, pegam as crianças, entregam para alguém tomar conta, vão para o segundo emprego. E isso não nos comove. O que nós fazemos? A gente sai pela tangente com as frases bonitas, né? Isso é ausência do poder público. Pronto, não é mais problema meu. Esse mundo está assim por causa da falta de compaixão da iniciativa privada. A culpa é dos ricos e poderosos. Já não é problema meu também.
Deus, encarnado na pessoa do Filho em Jesus, feito em carne, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Aquele momento não é momento de debater se é o Messias, se não é o Messias, se vai encarar os judeus, os fariseus, os saduceus, os essênios, os publicanos. Não! No momento onde Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? Qual é a resposta que eles dizem? Senhor, vem e vê. Verso de número 35. Jesus o quê? Mas ele já tinha visto? Isso é compaixão, amigo. Jesus vendo as irmãs indignadas, Jesus vendo as irmãs tendo que botar para fora os sentimentos daquela situação trágica, Jesus vendo aquela multidão de pessoas chorando junto, quando eles dizem: Senhor, vem e vê, aí ele chora, aí ele se bota para fora o seu estado de compaixão e de comoção. Então disseram os judeus: vede quanto ele, Jesus, o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não... Até na desgraça tem rivalidade, tem para onde correr. Olha o povo polarizado aqui. Aqueles que ele agora pode resolver e os outros que pensam o quê? Se ele tivesse aqui antes não tinha problema nenhum para ele resolver. A palavra do Senhor ainda diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, olha isso, fica imaginando a passada de Jesus, agitado dentro de si, chorando, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma... Oh, meu Deus! Ele sabe que Lázaro está ali, mas ele literalmente sabe que ele também estará ali. Ele sabe, ele é Deus, ele é onisciente, ele tem um flash das dores que ele vai sofrer, de todas aquelas pessoas que agora o aclamam, vão rejeitá-lo, vão traí-lo. Ele sabe o que vai ser passar dias numa gruta atrás de um pedregulho. Ele olha para aquela circunstância e enxerga não apenas o destino de Lázaro, mas enxerga também o seu futuro. Então ordenou Jesus. O que ele diz? Aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. Sabe por quê? Não era mais fácil ele dizer assim: Lázaro, vive. Lázaro, dá um gritão daí de dentro. Ouvimos o grito? Vamos tirar a pedra, ele está vivo. É o que nós esperávamos. Para nós a ordem natural seria essa. Mas Jesus faz o improvável. Manda-te primeiro remover a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, olha aqui a necessidade de controle. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É o tempo todo jogando na cara. O senhor vai fazer, mas já está fedendo, tá? Que é 4 dias. Ó. Tivesse antes, tinha nada disso. Mas já tem 4 dias. Agora até mau cheiro ele tem. Não é assim que nós tratamos a vida? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É o que Jesus pergunta para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Ele está te perguntando agora:
Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Você crê? Você confia? Verso 41. Tiraram então a pedra. Ora, quem pode ressuscitar alguém dos mortos não pode remover uma pedra, gente? Ele não multiplicou pão, não multiplicou peixes, não andou pelas águas, ele não rompeu com todas as leis da física. Até o próprio ato de encarnação é uma concepção virginal. Ele rompe com todos os conceitos. Mas no caso da pedra, ele manda remover a pedra. Aí talvez, se eu, Anderson, estivesse lá, no bolo aqui dessa comoção toda, aí eu diria, Senhor, desculpa, quem pode mais, pode menos. O Senhor está prometendo que vai trazer de volta a vida o defunto. E essa pedra o Senhor não vai remover? Se o Senhor não consegue nem remover uma pedra, como é que o Senhor devolve a vida a alguém? Eis o que nós somos, sempre nos colocando como obstáculos. Deus diz, tenha uma vida de oração. Senhor, se a oração adiantasse, a vida de todos os crentes é uma maravilha. Faça jejum. Senhor, não faço jejum nem para a minha saúde, vou fazer jejum por causa da palavra. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Glorificar a Deus com o seu próprio corpo é só levar ele para a igreja, né? Que outras coisas eu já não gosto. Cuidar dessa... Não. Tira a pedra. Meu irmão, talvez você não esteja percebendo, minha irmã. Para o milagre vir, só está faltando você ter a disposição de remover a pedra. E você está caindo na tentação de ficar dialogando com Deus. Quem pode mais, pode menos. Se o Senhor ressuscita morto, não tira uma pedra. Nossa necessidade de controle em tudo. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, olha que coisa linda. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto. E muito provavelmente porque era leproso, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. E Jesus mais uma vez se vê. Então lhes ordenou Jesus, olha quantas ataduras eram, uma vez, desatai-o. E agora, Lázaro, uma vez que eu te abençoei, você tem um compromisso de andar comigo até o dia da minha morte, porque você vai ser o porta-estandarte de que eu sou poderoso. Todo mundo sabe que você morreu. Se você for à frente da nossa caravana, as pessoas já vão saber que você ressuscitou, logo eu sou Deus. Desatem ele, porque agora ele vai andar comigo, não é isso? Desatem ele, Lázaro, você está me devendo um favor, é isso? Jesus é o que de Lázaro? Ele é? O que o amigo faz? Desatem ele e deixa meu amigo ir. Amigo que é amigo sabe que o outro não lhe deve nada. Porque tudo que é feito por laços de amizade. Eu ressuscitei meu amigo. Tira as ataduras dele. E deixa ele ser livre. Ele vai abraçar quem ele quiser abraçar. Ele vai beijar quem ele quiser beijar. Ele vai andar com a multidão que ele quiser. Ele agora vai tomar banho. Ele vai querer comer primeiro. O dia que ele quiser falar comigo, ele fala. Desata ele e deixa ele ir. A amizade é liberalidade. Cuidado com os amigos que querem você retido, socado o tempo inteiro na vida deles. Você não percebeu que isso não é amizade?
Eles estão apenas querendo te influenciar para que você ache que eles são a salvação da tua vida. Sem a amizade deles, tu não é ninguém. Mas o amigo, o amigo. Eu libertei meu amigo. E como eu sou amigo, vai à luta, amigo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus sempre polarizaram. Essa polarização não é de hoje. Até com Jesus, que acabou de ressuscitar um morto, você tem dois polos. Aqueles que olham e dizem, realmente é o Messias. E outros que dizem o quê? A gente tem que deter esse homem, tem que deter porque não pode deixar crescer isso. Eis a nossa sociedade. Fica para nós nessa manhã de tantos ensinamentos a palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto, igreja? Sim, eu sei que o Senhor é Salvador, é Filho de Deus. Não, eu sei que o Senhor é adorado aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Sim, eu sei, conforme os autos do processo, o Senhor. Não. Creis nisto? Você crê que há enfermidades que podem ser para a morte, outras enfermidades que podem ser para a vida, mas você crê que há enfermidades onde Deus quer manifestar a sua glória? Olha quantas coisas Jesus teve que lidar até chegar ao túmulo de Lázaro. Meu irmão, minha irmã, tira as escamas dos teus olhos, o círculo. Olha as pessoas que te rodeiam no seu círculo pessoal. E à luz da palavra de Deus, Jesus sendo nossa referência de amigo, veja se as pessoas às quais você realmente tem como amigo agiriam como Jesus agiu, agem como Jesus agiu aqui nesse texto. E um detalhe, nós muitas vezes andamos mais com pessoas do que com o próprio Jesus, não é verdade? Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Que quarteto. Coloquemo-nos de pé, queridos. Passemos alguns instantes em oração silenciosa.